Olá, pessoal. Então, já tinha um tempinho que a gente já não se via, né? Pronto, para dar aí continuidade àquilo que eu tinha prometido, era uma aula aí sobre pulsologia, tá bem? Eu estou preparando um curso dos tipos de pulso, né? Para a gente conseguir mastigar bem essa parte do diagnóstico chinês, né? Que é um pouco complicado para muitas pessoas, mas eu quero tentar ajudar, também ajudando a mim própria, né? Em estudar, pronto, e a gente ampliar os nossos conhecimentos sobre o diagnóstico da medicina tradicional chinesa, tá? Então eu preparei assim um material bem legal sobre uma forma geral, né, da pulsologia, do diagnóstico do pulso e que eu quero transmitir aqui com vocês, tá bem? E depois eu vou falar sobre o curso que eu estou preparando em relação aos tipos de pulso. Portanto, nós vamos falar aí dos pulsos flutuantes, dos pulsos profundos, interrompidos e as outras modalidades, áspero, eh, deslizante, ou seja, os 28, 29 tipos de pulso, a depender da literatura, né? Então, a gente vai conseguir trabalhar aí um bocadinho desses pulsos, né, separadamente. Tá? Então, eu preparei aqui agora uma coisa mais abrangente, mais geral, para a gente dar continuidade. Tá bem? Espero ajudar vocês aí, já sabem. Se vocês gostam também aí desse vídeo, dá um like aí no vídeo, tá? Se quiserem também se inscrever no meu canal, também fiquem à vontade, tá bem? Eu vou deixar também aí nos textos embaixo, nas outras redes sociais, quem quiser me seguir, quem quiser me acompanhar, tá? Eu vou tentar ajudar da melhor forma possível, tudo que seja ligado depois à medicina tradicional chinesa, tá? Então a gente vai aí trabalhando devagar, que é para a gente conseguir melhorar as nossas capacidades, né? E eu estou aqui também para ajudar vocês de uma forma geral, tá? Então é só para vocês conhecerem a minha pessoa. Portanto, eu me chamo Andréia Barreto, eu sou luso-brasileira, portanto, sou brasileira, mas vivo em Portugal já há 10 anos. Estudei medicina chinesa e iniciei com um grande mestre, um grande professor, que infelizmente já não se encontra conosco em vida terrestre, e do professor Heitor Casado, que era do Centro Integrado de Terapias Energéticas, lá em Recife, no Brasil. Gosto muito, tiro o meu chapéu. Então, iniciei com ele a minha vida de medicina tradicional chinesa, né, a partir de 2009, nos estudos com o professor Heitor Casado. Depois eu vim morar aqui para Portugal, dei continuidade aqui aos estudos, também tive a oportunidade de ir à China. Tá? Eu depois acabei por gostar da parte da docência, né, nos cursos de medicina tradicional chinesa, e hoje dou aulas de medicina tradicional chinesa, gosto muito daquilo que faço e procuro aprender bastante, quero para transmitir também tudo o que eu posso para vocês de uma forma vamos dizer, mais fácil da gente entender. E é por isso que eu puxei aqui pelos pulsos, porque o pulso, o estudo dos pulsos, não é uma coisa fácil, é uma coisa um pouco complicado, mas eu acho que se a gente sentar e se a gente se organizar, nós conseguimos fazer um aprendizado legal em relação aos pulsos, tá? Então eu acho que vamos lá conseguir. Eu estou aqui também para ajudar vocês. No mais, pronto, é isso. Hoje eu estou terminando um mestrado em educação, com especialidade mais em formação de adultos, ou seja, a minha área, né, que é para depois a gente seguir em outros estudos, tá? Também no Brasil sou gestora de práticas integrativas e complementares, também, e gosto realmente de ensinar medicina tradicional chinesa, tá? Acredito bastante e gosto muito. Esses são o meu telefone e as minhas redes sociais, tá? Para vocês aí ficarem, para quem quiser também me seguir. Ai, que a fiação aqui está me puxando pelo meu pé. Então vamos lá. Em relação aqui ao que seria os clássicos, tá? Deixa eu ver se eu tiro aqui esse aqui daqui, se eu der um clique, não, eu voltei, peraí que eu quero tentar ver se... ok, saiu, mas pronto, aquele ali já não saiu. Pronto, também não sou expert nas redes, nas internets da vida. Ora bem, eu puxei aqui alguns dos clássicos, tá? Que é para poder a gente conseguir falar. Então, o clássico do pulso, deixa eu conseguir tirar aqui a minha imagem daqui e ver se eu me jogo por aqui para o cantinho. Pronto. Ora bem.
Então, o Mai Jing é um dos clássicos que eu peguei e que fala aqui bastante, tá? É um livro muito interessante. Ele começou é um livro hoje, mas vamos dizer que ele está subdividido, portanto, em vários outros livros, livro um, livro 2, livro 3, livro 4, ou seja, tem uma coletânea, né, que foi de uma monografia de um professor chamado Wang Shouhe, na China, em que ele, entretanto, fala basicamente só do pulso, tá? Do estudo do pulso. Eu acho muito interessante, eu busquei aqui, coloquei bastante coisinhas em relação a isso. Portanto, o Clássico do Pulso é um dos mais antigos textos sobre o exame do pulso na literatura médica chinesa. Tá? Então, vocês vão ver que ele fala bastante do pulso, ele coloca logo ali 28 tipos de pulso, não 29. Bobby Flores fala dos 29, mas o Mai Jing fala de 28 tipos de pulso. Tá? E ele fala sobre a modalidade Yin Yang, as divisões do pulso, que a gente vai ver mais à frente. Ele fala de bastante coisinha, bastante interessante. Eu aconselho que vocês leiam depois desse livro, que é para poder ajudar também nesse aprendizado da pulsologia, tá? O Neijing, né, o famoso Imperador Amarelo também, o Su Wen, no capítulo 17, 18, 19 e 20, fala também da parte dos pulsos, das divisões dos pulsos, da parte do Yin e do Yang, como a gente consegue identificar, o Zhang Fu também, tá? dentro da pulsologia. Né? O Nanjing, que é o clássico das dificuldades, também fala, né? Ele inicia logo com o capítulo 1, falando aí de que nós podemos analisar todos os Zhang Fu através dos vasos, mas é em Kunkou, ou seja, na região do pulso, que nós conseguimos verificar melhor, né, todos os Zhang Fu. Muito interessante também. Bobby Flows, eu peguei aqui o livro O Segredo do Diagnóstico Chinês pelo Pulso, um livro muito fácil de se ler, muito rápido de se ler, e ele ensina realmente a ler qual é o segredo, né, da gente aprender a analisar e a fazer o diagnóstico através da leitura do pulso, tá? Então eu coloco aqui algumas coisas também, não dá para colocar tudo que os livros falam, tá? Eu coloquei aqui só mais alguns estudos que é para poder a gente conseguir, né, se alinhar em relação aqui aos clássicos. O Isao Yamamura, é outro que eu tenho tá aqui também bastante livros, né, do Isao Yamamura, do Dr. Isao Yamamura, gosto bastante. Tá? Foi um livro que eu adquiri chamado Propedêutica Energética da Língua e Pulsologia Chinesa, tá? Eu gosto bastante também, e ele fala basicamente bem mastigado o estudo tanto do pulso e como da língua. Vocês sabem que na medicina tradicional chinesa nós utilizamos a pulsologia, né, e a observação da língua para concluir, né, a nossa avaliação do paciente. Tá? Então, são várias coisinhas que a gente consegue trabalhar aqui aqui. Então isso não dá? Pronto, deixa eu lá ver agora. Agora foi. Pronto, ok. Então vamos só. Ok, aqui. Pronto. Então é assim, de acordo com o Neiding, o horário mais apropriado é o da manhã. Tá? Isso é óbvio que nós não conseguimos fazer a palpação do pulso em todos os pacientes pela manhã. Isso fica uma coisa inviável, até porque uma das refeições principais do nosso dia é exatamente o café da manhã, ou o pequeno almoço, como nós chamamos aqui em Portugal. Então, é onde nós devemos comer, né? Como dizem, como uma rainha ou como um rei. Né? Almoçamos como um príncipe e depois jantamos como um mendigo. Essa é uma das frases que nós utilizamos bastante até no Brasil. Né? Então, é óbvio que isso fica inviável de nós conseguirmos fazer isso com os pacientes, até porque atendemos muito pacientes durante a tarde, durante a noite. Então, a gente tem que fazer exatamente a palpação do pulso na hora que o paciente chega. Mas é claro que é um horário correto, segundo o Neijing, né? É o horário da manhã. Então, diz, quando a energia do Yang não está ativa, a energia Yin ainda, a energia Yin, desculpem, não estando ainda completamente dispersa. Portanto, é óbvio que pela manhã o Yang já iniciou a partir da meia-noite, nós temos o Yin dentro do Yin, mas a partir dali o Yin começa a declinar e o Yang começa, né, a crescer. Então, automaticamente de manhã é o horário em que o Yin está praticamente declinando, ou seja, ele está se dispersando na sua totalidade, porque nós vamos ter o Yang no Yang exatamente meio-dia, né? Porque se eu tenho o Yin dentro do Yin
meia-noite, portanto eu tenho o Yang dentro do Yang meio-dia. Então há depois aquela transformação, né, que é uma das naturezas do Yin e do Yang, ou seja, o poder deles depois de se transformar um no outro, né, e fazer com que haja essa troca, né, tal como acontece também nas estações do ano, o que é também comum. Então, de acordo ainda com Mai Jing, que é lá o clássico dos pulsos, há 3 posições ou passagens nos pulsos. Tá? Então, vocês vão ver que alguns clássicos vão chamar de posições, outros clássicos vão chamar de passagens. Tá? Então, é só para vocês perceberem, eu quis colocar aqui as 2 palavrinhas para a gente ajudar aqui, né, a trabalhar. Então, Kun, que é chamada de polegar, tá? por várias literaturas, e que se encontra da borda do peixe ao osso proeminente. O que isso quer dizer, André? A borda do peixe está muito próxima ali da, da eminência tenar, tá? E depois o osso proeminente, que seria o processo estiloide do rádio. Tá? Então é assim que a gente fala, ou seja, essa região corresponde exatamente a Kun, a região ou a passagem Kun. Pois Guan é considerado uma barreira, né? Mas é a linha divisória entre o Yang ascendente e o Yin descendente. Nós vamos ver tudo isso mais lá para frente. E depois temos o Qi, né? Chamado de cúbito, e que fica ali do Kun ao Ti, eles chamam de pântano do cotovelo, que corresponde depois ao ponto Ma do pulmão, né, que é o pulmão 5, chamado de Tizé. Tá? Então, é só para vocês terem noção já, né, das localizações das 3 divisões aí, né, do Kunko, ou seja, do pulso. Então, na relação aos limites entre a passagem, que é onde o Ti ele se move nessa região, ou seja, em Kunkou, o Yang ascendente tem 3 divisões. E o Yin descendente também está dividido em 3 divisões. Ou seja, é dito que, segundo o Mai Jing, que há 3 Yin e 3 Yang. Então, André, como é que é isso? Agora confundi isso tudo. Não confunda. Então é assim, os 3 Yin e os 3 Yang, quer dizer que eu tenho 3 Yin em superfície, em nível superficial, em nível médio e em nível profundo. E a mesma coisa, eu vou ter também no Yang, ou seja, eu vou ter o nível superficial, o nível médio e o nível profundo. É exatamente isso que quer dizer. Tá? Então, o Mai Jing continua aqui dizendo que o Yang está engendrado no Ti, mas se apresenta no Kun. Então, André, como é que é isso? Ou seja, o Kun não era o Yang, isso está confundindo. Então, é assim, o Yang está engendrado no Ti, ou seja, ele se inicia na posição Ti, que é a posição mais proximal do nosso corpo, mas se apresenta em Kun, ou seja, na porção mais distal do nosso corpo em relação ali, né, ao pulso, às 3 posições do pulso, que a gente vai ver também mais lá para frente. Tá? Esse desenho eu coloquei aqui também para vocês. Tá? Depois, ao passo que Yin é engendrado em Kun, mas se apresenta no Ti, ou seja, ao inverso. Isso é exatamente a transformação do Yin e do Yang, que a gente nunca pode esquecer, né? Como eu coloquei aqui, o Tai Chi, né? Que é exatamente o Yin e o Yang. E se vocês verem, dentro do Yang eu vou ter Yin e dentro do Yin eu vou ter Yang. Então, é só para vocês perceberem que uma posição não corresponde exatamente só a Yang, e não corresponde exatamente só a Yin. Tá? Ele corresponde a Yin e a Yang, tá? Porque ele pode nascer mas está, né, representado, se apresenta em outra região. Então, a gente nunca pode esquecer que há sempre essa transformação do Yin para o Yang. Em relação aos meridianos principais, nas posições dos pulsos, ou seja, em Kun-Kou, né? No clássico do Nanjing, o clássico das dificuldades, cada uma das 3 posições corresponde a um dos 12 meridianos principais, ou canais principais, tá? Lembre-se que canais meridianos também vai dar a mesma coisinha, tá? Lembre-se que se vocês tiverem sempre qualquer dúvida, podem deixar aí recados, podem colocar aí embaixo que eu respondo, tá? Eu vou comentar com vocês, eu vou responder para vocês, ou tirar dúvidas se assim for o caso, tá? Então, como existem 2 mãos, é claro, a direita e a esquerda, então há lugar para os 6 diferentes posições possíveis. Né? Então, a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês quais são essas 6 posições, essas 6 diferentes posições possíveis que existem, tanto de um lado como do outro, totalizando os 12 canais principais da acupuntura, ou da medicina tradicional chinesa. Então, se cada uma dessas posições é dividida em profunda e superficial, e aí sim obtém-se o total de 12 posições. Né? Isso está no capítulo 18 do Clássico das Dificuldades, tá? O Nanjing. Então, está aí exatamente, né? Vocês podem ver, está aí
as 12 posições, ou seja, em Kun eu vou ter superficial e profundo, em Guan, que é a barreira, eu vou ter superficial e profundo, em Ti eu vou ter superficial e profundo do mesmo jeito, tá? Então, em Kun eu vou ter ali o Taiyang da mão, né? O Taiyang da mão é o intestino delgado, tá? Em nível superficial na mão esquerda. Na mão direita eu vou ter o Yang Ming, que é o da mão, que é o intestino grosso. Tá? Então depois, a nível profundo, eu vou ter o Shaoyin, peço desculpa, o Shaoyin da mão, que é o coração, e depois, na mão, isso na mão esquerda, na mão direita, eu vou ter o Tain da mão, que é o pulmão. Tá? Então, essa relação que eles fazem aí, né, que o Maiding faz aí, exatamente com os 12 meridianos. Então, em Guan, nós vamos ter aí o Shaoyang do pé, que é a vesícula biliar, na mão esquerda, e eu vou ter o Yang Ming do pé na mão direita, que é o estômago. Depois, a nível profundo, eu vou ter o Juan do pé, que é o fígado, na mão esquerda, e depois, na mão direita, eu vou ter o Tain do pé, que é o baço. Depois, por último, na porção Ti, que é a porção mais proximal do corpo, a nível superficial, eu vou ter o Taiyang do pé, que é a bexiga, na mão esquerda, e vou ter na mão direita o Shaoyang, que é o triplo aquecedor. E depois, a nível profundo do pé, eu vou ter o rim, e depois, na mão direita, eu vou ter o Juan da mão, que é o pericárdio. Assim, nós totalizamos, né, todos os 12 principais, os 12 canais principais da medicina tradicional chinesa, ou da acupuntura, como vocês queiram chamar. Em relação aos níveis de profundidade, nós vimos ali superficial e profundo, mas ali foi em relação depois aos meridianos, né? No clássico do Nanjing, o pulso Kun-Kou, que esse é o nome, tá? Que nós falamos em relação, por isso que eu estou falando já aqui alguns slides anteriores, eu estou falando em Kun-Kou, é exatamente a região do pulso, nós chamamos Kun-Kou, também é dividido em 9 posições, de superficial a profundo. Ou seja, a posição superficial corresponde à celestial. Depois, a posição intermédia corresponde à humanidade e a profunda corresponde à terrestre. Está no capítulo 18 do Nanjing. Então, André, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que no pulso nós conseguimos verificar se é o homem terra, nada mais do que isso. Por isso, os 3 níveis de profundidade, se vocês verem, não vai ter mais nada a ver agora nesse slide com os 12 meridianos, mas sim agora com o nível energético. Tá? Então, é aqui mais ou menos que a gente entra, porque em termos de doença, no mesmo capítulo 18 do Nanjing, o seu autor afirma que a posição celestial corresponde às doenças da área torácica superior até a cabeça. Depois, a posição humanidade corresponde às doenças localizadas entre o diafragma e o umbigo. E depois, a posição terrestre corresponde às doenças localizadas abaixo do umbigo até os pés. Tá? Então, é assim que a gente vê, ou seja, quando nós colocamos depois os nossos dedos para fazer a palpação e nós sentimos que a posição no Kun, por exemplo, está um pouco mais elevada, está um pouco mais forte, está um pouco mais tensa, né? Tem uma certa batida ali mais forte, né? Nós perguntamos então, mas está sentindo algum problema, dor de cabeça, tá muito estressado, ou o senhor tem alguma patologia cardíaca? Por quê? Porque o coração se encontra depois na posição 1, né, do pulso esquerdo, lembra? E então, eu posso perguntar e questionar, e eu sei que vai ter ali qualquer diferença ou qualquer anomalia ali no desequilíbrio energético. Desculpa, não anomalia, vamos falar desequilíbrio energético, tá mais bonitinho, né? Relacionado mais com a medicina chinesa. Algum desequilíbrio ali energético, né, em relação à parte superior. Tá? Então, é mais ou menos assim que nós conseguimos depois, através da palpação do pulso, conseguir chegar também, de acordo com os sinais e sintomas do paciente, né? E nós conseguimos chegar aí a um diagnóstico oriental, um diagnóstico de medicina tradicional chinesa. Então, cada uma dessas subdivisões, desculpa ali, cada uma dessas subdividida em 3, existem 9 posições no total. Né? Então, se eu tenho céu, homem e terra de um lado, eu tenho 3, depois se eu tenho 3 posições, portanto 3 vezes 3 vai dar 9, né? Com os 2 pulsos eu vou ter 18 posições. Tá? Então é isso mais ou menos que os clássicos falam, né? Tá bem? Em relação depois aos níveis energéticos da profundidade do Zhang Fu. Tá? Então tá aí a região do Kun-Kou, né?
Kun, Guan, Ti, ou seja, superficial, celeste, ou seja, a posição depois intermediária, humanidade, a profunda terrestre, o que quer dizer também que Céu, Homem e Terra, para muitos livros, como vocês verem aqui embaixo, Sao Yamamura já chama exatamente de Céu, Homem e Terra e faz essa mesma proporção. Logo, se eu tenho 3 níveis de um lado e 3 posições, eu tenho 3 vezes 3, tá? 9 posições, né? Se é bilateral, ou seja, pulso direito e pulso esquerdo, 18 posições, né? Tá aí a foto também do Shong Ho. Shong Ho também é um clássico que eu gosto bastante, ou seja, é o tratado de medicina tradicional chinesa, que eu utilizo bastante, né, para preparar também aqui as aulas. Isso é só para a gente ver como é que fica em relação às divisões e aos pulsos. As patologias do Zhang Fu são refletidas no pulso e cada órgão tem sua posição individual. Então, a posição Kun no pulso esquerdo pertence ao coração, a posição Guan ao fígado e à vesícula biliar, a posição Ti pertence aos rins, intestino delgado e bexiga. Tá? Isso aí já é também outro clássico, né, que é o professor ou o doutor Li Zhen, também da China, tá? Eu gosto bastante e utilizo bastante aí também esse livro para estudar depois também a pulsologia. Depois, então, a posição no Kun, no pulso direito, pertence aos pulmões, a posição Guan ao baço, estômago, a posição Ti já pertence aí à porta da vida, né, o Mingmen e o intestino grosso. Por que eu coloquei aí depois a porta da vida em destaque? Né, só para a gente ter noção, porque sabemos que a porta da vida, para muita literatura, eles falam que fica entre o rim direito e o rim esquerdo. Há muita literatura que fala que a porta da vida é o próprio vaso governador 4, ou seja, um ponto do Maio, o vaso governador, né? Vai dar no mesmo, em que o nome dele chama-se Ningmen, porta da vida, ou portão da vida, né? Como vocês queiram chamar. Depois há quem diga que está no rim direito, porque o rim direito é o rim Yang, então supostamente desde que o Mingmen se encontra-se no rim direito, né? Onde a gente tem ali o fogo verdadeiro, por isso porta da vida. Isso depende também depois de literatura para literatura, tá? Depois, homens e mulheres têm um leve desequilíbrio em Yang, que é refletido como uma pequena diferença entre os pulsos direito e esquerdo. Tá? Então, a esquerda é Yang, né? E a direita é Yin. Os homens têm mais Yang Qi, portanto, desde que o Qi seja bem regulado, o pulso da mão esquerda é mais forte, porque nós estamos falando depois aí, né, do homem, ou seja, o lado esquerdo do nosso corpo é Yang, representa o Yang, depois representa o sexo masculino. O nosso lado direito é Yin e representa depois, né, o sexo feminino. Então é por isso que ele diz, supostamente, num homem, né, o pulso depois, ou seja, a energia Qi, Yang Qi, né, do lado esquerdo tem tendência a bater um pouco mais forte do que o lado direito. Então, isso é uma coisa normal, né, da gente. Nós temos que levar isso em consideração quando nós fazemos a palpação do pulso. As mulheres têm mais yin sangue, né? Ou seja, o yin também o sangue é de natureza yin, peço desculpa. Portanto, desde que o qi seja bem regulado, o pulso da mão direita tem tendência a ser mais forte nas mulheres do que nos homens. Tá? Então, isso é sempre para a gente levar em consideração, né? A natureza yang e a natureza também da sexualidade, ou seja, do sexo, né, homem ou mulher. Então, aqui é só que eu tirei do livro do Dr. Li Zhen, né, que é para a gente ter noção de como é que é o pulso do homem. Então, se vocês verem ali, vão ver que ele está mais a nível médio, né? Ou seja, e que bate ali um pouco mais forte na posição Kun, né? Em relação depois daquilo da mulher, que tem tendência a bater um pouco mais forte ali na posição Ti, tá bem? Isso é só para a gente ter também essa noção, tá? Em relação depois à natureza, né? Da pessoa, se é do sexo masculino ou do sexo feminino. Então, isso também vai ser normal, tá? Então, a gente também tem que levar isso em consideração. Então, continuando. Mai Jing diz aqui, então, que a abertura do Kun é o grande ponto do encontro dos vasos, tá? Não só o Mai Jing, o Nei Jing também fala, tá? O Nanjing também fala e o professor Zen também fala. Então, o Tain, né? Que aí, nesse caso, o Tain da mão é o pulmão, então significa a abertura do Kun, que é o início e o fim, né? O lugar onde está o Ti, dos 5 órgãos e das 6 vísceras, tá? Por essa razão, Kun é escolhido como indicador. Então, vocês acham isso aí na página 7 aí do Mai Jing, tá bem? Em relação ao pulso, há excessos e deficiência,
tá bem? E depois, esse excesso e deficiência tem a ver com yin e com yang, vai ter sempre, né? A deficiência de qi, depois o excesso de yin, o excesso de yang. Depois também há bloqueios e repulsão. O que que isso quer dizer? Né? Então, depois o Maiding explica que isso ocorre, né, distal ao gun. Isso ocorre porque distal ao gun, o pulso é yang, ou seja, na posição kun. Né? Vocês lembram que ele está engendrado em Ti, mas ele depois se apresenta em Kun. Então, na posição mais distal, ao Kun, o pulso é Yang. E caso ultrapasse aí os 9 Fen, nós consideramos que esse pulso está em excesso. E menor do que esses 9 Fen, nós vamos considerar que esse pulso está em deficiência. E proximal ao Gun, que é a posição Ti, o pulso é em, né? E caso exceda um Tsun de comprimento, né? Esse pulso se encontra em excesso. E caso ele seja menor do que um Tsun, ele tem tendência a ser um pulso deficiente na posição Ti. Só para a gente ver como os clássicos conseguem depois responder em relação depois ao excesso, né, e à deficiência, ao yin e ao yang. Tá? O Maiding fala isso muito bem, muito explicadinho. Eu não posso estar aqui também mastigando muito, porque depois a gente não vai ter tanto tempo. Eu também não quero me prolongar, quero que seja uma coisa assim mais, uma coisa mais superficial, mas que vocês compreendam para já como é que acontece para a gente fazer aí o estudo da pulsologia, tá bem? Por isso que eu aconselho que vocês leiam sempre aí os clássicos, tá? Em relação à pressão aplicada, né, segundo Maiding, o pulso deve ser sentido com pressão do peso, né, de 3 feijões de soja. Vejam bem aí, ou seja, penetra pele e cabelos e reflete nos pulmões. Depois, a pressão com que o peso de 6 feijões de soja alcance os vasos sanguíneos, e aí a gente vai ter, né, que reflete no coração. Pois a pressão com o peso de 9 feijões de soja alcança os músculos e a carne e reflete no baço. A pressão com o peso de 12 feijões de soja alcança o nível dos tendões e reflete aí no fígado. E finalmente, pressionar até chegar ao osso e solte. Se o pulso voltar impetuosamente, isso indica os rins. Tá? Então é outra forma também, né, de vocês avaliarem a pulsologia. Tá? Então vejam que a pressão, por que eu coloquei aqui esse slide? Porque a pressão com que nós aplicamos no pulso do paciente é muito importante para que consigamos verificar depois o Zhang Fu, tá bem? Então eu quero que vocês não se percam aí nesse lado, tá? Porque isso é muito importante, a forma como nós aplicamos depois a pressão nos dedos. Então vocês vão ver isso também, quem quiser vai participar lá no meu curso, tá? Se vocês estiverem gostando, dá um like aí para mim no meu vídeo, tá? Se quiser também subscrever-se no canal, fique à vontade, clica aí subscrever, né? Tá logo aí embaixo no YouTube, tá bem? E eu quero depois passar o tipos de pulso para vocês também mais calmamente, numa coisa mais mastigada, que é para poder a gente conseguir analisar, né, e ter uma capacidade de diagnóstico de pulso chinês o mais próximo possível da perfeição. Isso implica muito estudo, muita prática clínica. Tá? Então, como diziam os meus antigos mestres, convém que vocês façam a palpação do pulso do pai, da mãe, do tio, da tia, do namorado, da namorada, do colega, da amiga, do cunhado, da madrinha, tá? De todos. Tá? Dizia até o meu professor que do cachorro, do gato, pronto, isso é claro que isso é brincando, né? A gente também tem que levar as coisas depois um pouco mais na brincadeira. Então, pronto, então por que eu coloquei esse slide, né? Voltando, é só para vocês terem a noção de que a pressão é completamente importante para que eu consiga analisar qual é o Zhang Fu, né, que está acometido, sempre de acordo com os sinais e sintomas do paciente, tá? Vocês não podem esquecer que eu preciso saber, né, de como é que está o paciente, ou seja, ele vai sentar, nós vamos fazer a avaliação, vamos perguntar como é que ele está, vamos analisar tudo direitinho, vamos anotar tudo direito, depois a gente confirma com o pulso, né, com a palpação do pulso e com a observação da língua. É muito importante a avaliação, muito importante. Aí eu gosto bastante porque a avaliação é uma questão, como está no livro do Jeremy Ross, que está naquele combinação de pontos,
eu gosto bastante, utilizo bastante aquele livro, e ele lá fala das causas e dos efeitos. Ou seja, nós temos que chegar a analisar num paciente, nós temos que conseguir chegar a diagnosticar qual é a causa, ou seja, qual é a raiz do problema, tá? A partir do momento que eu consigo analisar, que eu consigo chegar na causa, automaticamente eu sei quais são os efeitos. E a partir desse momento eu consigo tratar o paciente de uma melhor forma, né, sem dúvidas alguma de que estou fazendo a coisa mais correta possível. É óbvio que às vezes o paciente vem e nós precisamos tratar para já, né, inicialmente, os efeitos, para depois ir buscar as causas. Então, André, mas como é que é isso? Então, isso é analisado de uma forma que se o paciente vem com uma coisa muito aguda, então imagina, ele tem uma hérnia de disco, né, a nível da L2, L3, L3, L4, ou seja, na região lombar, né, e que está ali causando uma dor muito grande. Mas pronto, imagina que ele, naquele dia ele teve uma crise, intensificou, né, a hérnia de uma forma que irradiou e ele está com uma dor tremenda, né, de ciatalgia, que é aquela dor que acomete a inflamação, né, que é pela inflamação do nervo ciático, e ele está com uma crise que não consegue, por exemplo, andar muito bem, não consegue sentar, não consegue deitar, ou seja, não tem posição confortável que ele fique. Então a gente consegue, a partir dali, tratar exatamente os efeitos. Quais são os efeitos? Tirar a dor para já, é um efeito. Tá? Não é a causa do problema, mas eu para já eu preciso tirar o efeito, que é para depois eu conseguir conversar com o paciente. Porque se o paciente não estiver bem e não conseguir dialogar comigo, pelo fato dele estar com tanta dor, eu vou ter que de alguma forma melhorar o paciente primeiro para depois eu chegar, né, e trabalhar com ele de outra forma para alcançar aí a raiz do problema. Percebe então o que o Jeremy Walsh fala em relação a tratar a causa e o efeito, a tratar o efeito depois a causa, tratar as duas em simultâneo, tá bem? Então ficam aí com essa dica, tá, pessoal? Não esquecem, tá? Isso aí é uma coisa assim bastante importante também do que vocês vão fazer depois aí com os pacientes. A gente não pode analisar isso, tá? Essa questão de causa e efeito tá no livro do Jeremy Walsh, tá? Da combinação de pontos, eu gosto bastante. Aconselho também vocês lá dar uma olhadinha nesse capítulo. Tirando esses outros, né? É sempre muita coisa para ler, eu sei, André, a gente não para de ler, a gente não para de ler. Mas eu percebo, mas tem que ser. Tem que ser, tem que ser. Né? Tem que ser, não, aqui não temos de voltar lá, nós precisamos ler. Eu leio todos os dias, eu estudo todos os dias, e não é que fique na minha cabeça aquilo que eu leio também todos os dias, obviamente. Primeiro, são muitas leituras, às vezes a gente lê uma coisa daqui a uma semana, eu li isso aquilo semana passada, como é que dizia mesmo? Tenho que lá voltar e ler de novo. É sim, tá bem? Vocês têm que ler bastante, vocês têm que analisar bastante, né? Principalmente o que se fala do Zhang Fu. Se vocês querem ser um bom terapeuta de medicina tradicional chinesa, vocês têm que interagir bastante depois com o Zhang Fu, quais são as suas funções, o que eles podem oferecer, como é que eles podem trabalhar depois um com o outro, os ciclos patológicos, né? Quem gera quem, depois quem controla quem domina quem. Então, isso é muito importante, que é para ajudar, né, vocês a tratar o paciente de uma forma mais global. Tá? Pois a pulsologia vai ser somente o método de diagnóstico. Tá? Então, eu estou falando aqui em Zhang Fu, tarará, tarará, acredito que a maioria já sabe aí como é que funciona essa questão, né, do Zhang Fu, quem são, quem não são, acredito que vocês já estão estudando, sim? Tá? Se não estudaram, sempre tiverem aí uma dúvida, coloquem para mim aí embaixo nos comentários, né, que eu vou ajudar vocês da melhor forma possível, tá? Eu acho que a gente está aqui nesse mundo para ajudar sempre uns aos outros. Também por isso que eu estou preparando sempre essas aulas aí, né? Agora, o curso, mais uma vez vou falar do curso para vocês, eu estou preparando aí um curso legal em que eu vou falar para vocês do tipo de pulso, né? Vou separar quais são os tipos de pulso. Eu vou iniciar com os 7 pulsos profundos, tá? É muito interessante, depois a gente vai falando também dos outros, tá bem? Depois, eu vou colocar depois as datas do curso mais lá para frente, tá? Eu vou colocar depois para vocês. Vão me seguindo aí depois, né, no YouTube, porque eu vou estar sempre depois colocando também videozinhos aqui no YouTube. Aí eu vou falar também, estou preparando outro curso legal que é sobre o pontos extras.
né? Eu lancei aí um mini atlas junto com o professor Yan Chuming aqui de Portugal e o professor Li lá da China, um professor que teve a oportunidade de eu tive a oportunidade de trabalhar com ele em Maputo quando fui convidada para dar aulas em Maputo. E foi super legal, foi muito giro, né? Eu gostei bastante. Lá eu conheci bastante professores, bastante pessoas, né? E os meninos lá de Maputo, que estudam depois na Universidade do Instituto Confúcio de Maputo, me ajudaram também a fazer as traduções do português para o chinês, porque esse mini atlas ele está em chinês e português, que é para ajudar aí o pessoal, né? Quem for chinês ou quem falar português. Tá? Então vai ficar aí mais fácil, né? Eles me ajudaram nessa tradução e eu também estou lançando aí esse livro agora em maio, tá? Eu depois vou colocar aqui também, vamos fazer o lançamento, vou fazer o lançamento depois ao vivo também, aqui pelo Zoom também, mas eu vou colocar tudo isso no YouTube, tá bem? Está previsto para o dia 16 de maio, né? Essa apresentação aí do livro também. Mas eu vou colocar a apresentação do livro, mas também vou colocar depois para vocês, né, o curso para vocês, como é que vocês fazem aí para aprender aí, né, os pontos extra do corpo todo, tá? Cabeça e pescoço, depois das costas, membro superior, membro inferior, também abdômen. Ok? Então fica aí também essa dica que é para a gente saber, né, também utilizar aí esses pontos extras. Eu gosto bastante, né? Quem é que não conhece da medicina tradicional chinesa? Quem é que não conhece o famoso Yin Tang, né? Ok? Ok? Então vocês botam aí um like se vocês estão gostando, tá? Ajudem, me ajudem, né, no caso, a divulgar mais esses cursos, que eu quero ajudar também as outras pessoas. O curso vai ser tudo, vou colocar tudo com relação a valores, vou colocar tudo muito, 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 muito barato. Pronto, umas coisas assim, nada exorbitante, ou seja, vão ser valores mais só para eu conseguir manter aqui todo o projeto que estou fazendo, tá? Não é para ninguém enriquecer, é como eu disse, eu quero ajudar e quero ser ajudada. Por isso que eu preciso, né, que vocês botem o likezinho aí no vídeo, tá bem? Que é para poder a gente se interagir melhor, ok? Então vamos lá. Sobre o segredo dos pulsos do livro do Bobby Flores, ele fala em obstáculos, ou seja, quais são os segredos para a gente aprender depois a trabalhar com o diagnóstico, né, de pulso chinês. Os obstáculos ao aprendizado da pulsologia, de acordo com Bobby Fowl, são 3, a saber, ou seja, a capacidade natural inadequada, ou seja, na ausência da sensibilidade na ponta dos dedos e na capacidade de concentração. O que é que acontece? Acontece é que muitos alunos, tá, não conseguem se concentrar, não conseguem manter-se ali com os dedos e se concentrar, ou seja, há aquela capacidade, né, que não estar ali naquele momento, por isso a capacidade natural inadequada, ou então exatamente a capacidade de concentração. Por isso que é muito importante a gente fazer Qigong, por exemplo, ou meditar também propriamente dito, tá? Porque precisamos meditar, precisamos fazer Qigong, né? Ou Qigong, que é para poder a gente conseguir ter sempre essas concentrações, né? E a gente conseguir trabalhar bem a nossa capacidade intelectual. Então, um dos obstáculos das pessoas não conseguirem fazer o exame do pulso, segundo o Bobby Flow, é exatamente essa. Essa é a primeira. Depois, a segunda, ele fala em perspectiva intelectual errada, né? Que envolve questões de ceticismos por parte de muitos. Né? Todos nós sabemos da luta em que estamos, enquanto terapeutas, aqui em Portugal, por exemplo, enquanto terapeutas não convencionais, para a gente conseguir, né, passar essa fase, né, em que as pessoas não conseguem acreditar. É óbvio que, segundo a Organização Mundial de Saúde, isso vem crescendo mundialmente, nas terapias alternativas, principalmente a medicina tradicional chinesa, a ayurvédica e a homeopatia. Eu gosto das três, eu faço uso, né, de medicamentos homeopáticos, tá? Como gosto também de fazer medicamentos fitoterápicos. Tá? Não, dificilmente eu tomo um medicamento alopático. Tá? Quando tomo são às vezes os analgésicos, né? Quando há aqui uma dor de cabeça, uma coisa assim muito básica, tá bem? No mais, sempre os fitoterápicos ou os homeopáticos. Então, essa perspectiva intelectual tem a ver depois com esse ceticismo, ou seja, a pessoa que está do outro lado, o seu paciente por si só também não acredita, o que faz essa transmissão depois
para nós, enquanto terapeutas, e nós ficamos bloqueados propriamente dito. Tá? E depois, referência pedagógica inadequada. O que acontece também nas grandes escolas do mundo inteiro é que o diagnóstico do pulso, né, às vezes é passado a despercebido, ou seja, às vezes ele é um pouco ignorado. Então, essa é outra grande dificuldade que os alunos têm, porque os próprios professores, às vezes, também não conseguem passar da melhor forma possível como é que é, né, o próprio estudo do pulso, né, como é que a gente consegue detectar ou palpar o pulso do paciente e sentir na realidade o que está acontecendo ali por dentro. Amém? Já que são 28, 29 sensações de pulsos patológicos, às vezes confundem, né? E a gente fica, epa, será que esse pulso é isso? Será que esse pulso é aquilo? Bobby Flores fala mesmo que no início, logo assim que ele iniciou, ele se confundia bastante, né? Como qualquer outro terapeuta, né? Quando nós iniciamos sempre uma vida profissional, nós não chegamos lá já sabendo de tudo, ou seja, nós estamos iniciando a nossa carreira naquele momento, né? Ou o nosso aprendizado naquele momento. É como aprender a dirigir, depois aquilo fica automático e é muito mais fácil, mas até a gente conseguir, né, ver para sair a primeira, depois um bocadinho a segunda, a terceira marcha, ou seja, até a gente, né, engrenar nessa questão, torna-se um pouco mais de paciência, tem que ter um pouco mais de paciência, né, e temos que ter também mais aprendizado, ou seja, quanto mais nós conduzimos, né, mais aprendemos. Supostamente aqui, quanto nós mais lemos e quanto nós praticamos, nós também conseguimos depois dar ênfase aí, né, a analisar um pulso numa sua perfeição, tá? Então, Bob Flores demorou, aí eu posso vos dizer, tá lá no livro, se vocês forem lá ver, né? Ele demorou mais do que quase 20 anos a aprender a analisar, né? 18 anos, há pulsos ali que ele diz que ainda não consegue detectar até hoje. Tá? Ou seja, até hoje, ou seja, a altura da data do livro, tá? Que fica aqui também bem claro. Então, o segredo do exame chinês do pulso está na perspectiva intelectual, ou seja, uma manifestação verbal e não física. Portanto, é uma forma de você virar o intelecto para si, ou seja, meditação, Qigong e também muita análise do que seria a pulsologia. Então, ele diz assim, em termos de exame chinês do pulso, o aprendizado dos fundamentos significa, primeiramente, a memorização das definições das principais sensações do pulso, ou o que Manfred Porcat chama de iconografia do pulso, tá? Isso está lá no livro, tá? Esse Manfred, ele é o autor do Essential of Chinese Diagnostic, ou seja, é um livro também, né, de grande categoria, um livro também muito utilizado para os terapeutas de medicina tradicional chinesa. Tá? Então, esse é o fundamento. Esse é o segredo que o Bobby Flores fala no livro dele, que vocês podem parar para ler. É um livro tão fininho, no instante, a gente consegue ler, é muito rápido e está tudo lá mastigadinho também, que ele colocou. Está mais mastigado do que eu já mastiguei aqui. Tá bem? É óbvio que aqui eu estou colocando outros pontos, o Nanjing, o Imperador Amarelo, tá? Eu estou colocando aqui outras coisinhas, o Isao Yamamura, eu estou colocando aqui outras coisinhas para vocês. Mas eu aconselho que vocês parem para ler aí o segredo, né, do que o Bobby Flores fala. Tá? Então, ou seja, quanto mais concentração e meditação no pulso do paciente, mais vocês vão conseguir, tá bem? A gente vai falar mais também sobre isso. Então, para os profissionais de medicina chinesa, o pulso reflete as energias do Zhang Fu, faz todo sentido. Desculpa. Para a Flaus, representa a energia, o sangue e os líquidos orgânicos de todo o corpo, exatamente numa única região, que é o Kun-Kou. Tá? Então, vocês vê, tudo vai se reunir ali em Kun-Kou, naquela região. Né? Todos os Zhang Fu, toda a energia, todo o sangue, né? E os líquidos também do corpo, né? Os Jingye, que nós falamos, são os líquidos corporais, também vão estar todos reunidos ali, ou seja, são representados ali, não vão estar todos ali, que André, que doideira. Ou seja, vão estar representados também naquela região. Portanto, eu consigo saber se o paciente tem, por exemplo, a nasarca ou se ele está com a pele mais seca, eu consigo saber isso detectando através da palpação do pulso. Tá? Então, é por isso que eu estou falando em relação aí aos líquidos orgânicos. Eu não, os clássicos. Tá? Então, Kun-Kou, a abertura do polegar é região usualmente selecionada para ferir o pulso. Situa-se na área onde está a artéria radial, ou seja, são posições que representam os pontos do meridiano do pulmão. Tá? Então, o Qi e o Shu, ou seja, a energia e o sangue de todos os órgãos circulam através do pulmão e convergem exatamente em Kun-Kou. Por isso que eu consigo, né? Nós conseguimos, enquanto terapeuta de medicina chinesa, analisar todos os Zhang-Fu. Aqui é só mais uma vez falando que o pulso esquerdo, né, o Yang Qi, está representado pelo coração, o intestino delgado em Kun, para alguns que vocês viram lá atrás,
que o doutor Lizen já colocou o coração sim, mas o intestino delgado não está em Kun, está em Ti. Né? Vocês voltam lá nos slides, tá? Vocês analisam, ou então peguem lá os livrinhos também. O referencial bibliográfico está lá nos últimos slides, se vocês quiserem depois ir pesquisarem, tá bem? Vesícula biliar e o fígado tá na barreira, ou seja, está em Guan, e depois o rim e a bexiga está em Ti. No pulso direito eu tenho depois pulmão, intestino grosso em Kun, baço estômago depois em Guan, e mais uma vez ali eu vou ter, mais uma vez, desculpa aqui, o rim, né, o Mingmen, mas também vou ter o pericárdio, o triplo aquecedor também em Ti, no pulso direito, tá? Lembre-se que o lado direito do corpo é Yin, mas tá ali, né, o Yin Shu é o pulso direito, mas o rim é o yin yang, né? Eles se trocam. Também, você enquanto terapeuta de medicina chinesa, você também vai saber isso. Tá? Por isso que a gente fala do Ming Men, porque o Ming Men é o rim direito, referente também, segundo algumas literaturas, que refere depois ao fogo verdadeiro, né? O fogo da vida, por isso Ming Men está do lado direito, ok? Dúvidas? Deixem sempre aí, pessoal, bota um like aí se vocês gostaram, tá bem? Aí eu tenho então uma imagem, né, que eu tirei aí. Tá aí o referencial de onde eu tirei essa imagem, tá? Em que vocês estão vendo aí as posições, né, que representa aí coração, pulmão, fígado, baço, né, que a gente já falou alguns slides, né, atrás. Tá? Então, é só para vocês terem noção. O que eu falo para os meus pacientes, por exemplo, que é para ficar uma coisa mais rápida. Então, eu pergunto, para que lado é que está o ápice do coração? Não é para que lado está o coração, porque o coração ele está na região do mediastino, ou seja, na região mediana do corpo. Porém, o ápice do coração está voltado para a esquerda, né? Por isso que a gente fala que o coração está à esquerda. Mas sim, o ápice do coração está à esquerda, porque ele está exatamente na região medial. A gente não pode esquecer. Mas então imagina, né? Supostamente falando que eu tenho o coração à esquerda, então eu vou ter no braço esquerdo exatamente o coração. Do outro lado, eu vou ter pulmão. Quando eu falo de tórax, então ficou o coração à esquerda e pulmão à direita. Na região medial, já se inverte. Tá? Se eu tenho fígado à direita, eu vou ter o fígado no pulso esquerdo. Se eu tenho o baço do lado direito, do lado esquerdo, desculpa, eu vou ter depois o baço no pulso direito, tá? E depois o triplo aquecedor e o Mingmen no pulso direito e depois o rim e a bexiga no pulso esquerdo, tá? Então isso é só para vocês terem noção. Então, depois, Bob Flowers, no livro, né, do Segredo do Pulso, da análise do pulso, ele fala que o pulso normal, chamado Ping Mai, apresenta 4 a 5 batimentos por respiração, ritmo regular, moderado, vivo, com mais força na porção central, que é a porção Guan, que é a barreira. Tá? Literalmente nivelado, ou seja, vocês conseguem sentir um pulso normal tranquilamente. O que acontece é que hoje em dia, né, as pessoas correm mais, andam mais estressadas porque trabalham mais, às vezes ganham menos, infelizmente. Ou seja, há essas coisas todas, o que acaba por estressar também muitas pessoas. Depois há as pessoas que têm muitas dívidas, as pessoas que têm que alguém, um ente querido faleceu, ou seja, há sempre ou alguma dor, ou seja, há sempre alguma questão que faça com que a gente palpe o pulso e a gente não tenha aquela, né, aquela sensação de um pulso normal. Tá? É muito difícil, né? É muito difícil. Então, um pulso normal ele vai apresentar um espírito, que é o Shen, nós falamos do Shen, tá? Então, que Shen é o espírito, o que é? É a essência, né? A gente, enquanto nós temos Shen, a gente consegue ver o Shen através de uma pessoa. Então, imagina, vem um paciente todo com o rosto muito pálido, né? Ou aquelas olheiras embaixo dos olhos, muito cabisbaixo, que a voz está, olá, doutora, eu não consigo falar. Obviamente, a gente está vendo que tá faltando ali uma coisa, uma energia, ou seja, tá sem Shen, né? A gente fala que o Shen está ali baixo, né? Então o Shen é o espírito, é aquilo que a gente tem, né? Ou seja, aquela é a nossa essência. Depois, ele tem que ter também estômago, porque a gente fala que o pulso também, né? O Imperador Amarelo fala disso em relação ao renin, que é o ponto do estômago 9, que fica na região do pescoço, mas que representa ali exatamente na posição do pulso. Tá? E é por isso, ou seja, o pulso reflete também muitas questões a nível do estômago. A gente lembra que o estômago, primeiramente, ele pertence ao elemento terra junto com o baço. E o elemento terra é o elemento central. Tá? Então, eu vou ter baço e estômago como elemento central. Segundo os chineses, né, o abdômen, ou seja, a porção do estômago, é exatamente onde nós temos o nosso segundo cérebro. Ou
seja, o cérebro normal, o segundo cérebro é exatamente o estômago, é o centro, ou seja, quem é o centro, né? O centro é exatamente o elemento terra, baço e estômago, né? Enquanto fisioterapeuta, né? Eu sou pilateira, vamos dizer assim, ou seja, eu sou professora de Pilates, gosto do Pilates, e uma das coisas também que Joseph Pilates já falava naquela época em que ele lançou o Pilates, né? O Joseph era um alemão, e que veio a fazer Pilates, e ele falava muito da centrologia, ou seja, do poder do centro. Enquanto mais a gente tem um centro bem firme, bem forte, né, mais energia, né, mais Shen nós temos. Então, ou seja, o centro ele é muito importante, por isso que a gente fala. Também o estômago representa ali está representado pela camada Yang Ming, tá? Ou seja, o estômago é o Yang Ming do pé, porque o Yang Ming da mão é o intestino grosso. E eles têm também é uma camada mais, né, em que leva ali o seu psique. Mas por que você diz isso? Porque supostamente as pessoas que têm depois um nível psicológico um pouco mais alterado, o que é que acontece? Ai, tem azia, estou com má digestão, ai, eu não consigo, ou há refluxo, ou a pessoa muito estressada tem logo dor no estômago. Eu fiquei tão estressada que o meu estômago doeu. Não é correto? Ou às vezes há uma alegria, ou há uma alegria, uma notícia muito alegre, em que as pessoas às vezes têm tendência a correr logo, né, como a gente diz no Brasil, para o banheiro, aqui em Portugal para a casa de banho. Ou às vezes, isso acontece mais com as tristezas. As pessoas assumem depois, desculpa, assumem. Depois as pessoas recebem uma notícia triste e a primeira coisa que vem, né, é o acto de querer defecar. E depois disso, isso tem a ver depois com o intestino grosso, ou seja, eles dois, a camada Ming-Men, é uma camada energética que a gente fala que é um pouco mais, né, a nível de psique, ou seja, envolvem um pouco o lado psicológico. Tá? Então, por isso que a gente fala aqui do estômago, a gente não, os clássicos falam aqui do estômago, que ele deve apresentar o estômago, ou seja, deve ser firme, deve ser forte, tal como o poder do centro. E depois também deve ter ali a raiz, né? Ou seja, a porção Ti. Quem é a raiz? São os rins, né? Ou seja, a gente tem ali, costuma-se falar que os rins são a semente da vida, porque é nos rins que está a nossa energia celestial, ou seja, a nossa energia pré-celestial, aquela que nós adquirimos dos nossos pais, né? E depois é onde está também a nossa energia adquirida, que é aquela que nós adquirimos depois, conforme nós crescemos e vamos evoluindo. E tem a ver depois com os alimentos, né? Os cereais, os líquidos, aquilo tudo que nós ingerimos em formato de líquidos ou de sólidos, ou comidas e bebidas, melhor dizendo. Tá? E depois tem muito a ver também com o baço. Tá? Então, depois, o rim trabalha com o Ding adquirido em união com o baço. Tá? Isso aí vocês vão ver também como é que se diz? No livro que eu gosto bastante, ou do Jeremy Ross, por exemplo, também, né, que é aquele que fala só do Zhang Fu. Também, ele explica lá direitinho, não só ele, vários outros livros que falam do Zhang Fu, das funções do Zhang Fu, provavelmente a gente vai falar disso, né, dessa ligação também entre o baço e o rim, tá? Então, ou seja, a raiz, temos que ter raiz sempre nos nossos pulsos, tá? Portanto, o pulso doente, Bing Mai, né, onde se encontram aí as 27, 29 sensações patológicas, que é quem que fala o segredo que o Bob Flows revela, que é exatamente o intelecto, ou seja, é você ter o intelecto, a capacidade, né, intelectual de concentração para palpar o pulso do paciente e a gente conseguir chegar aí, né, ao diagnóstico do paciente, tá bem? Isso é que é o segredo que ele fala. Além de a gente estudar as 27, 29 sensações patológicas. Porque não adianta você falar, eu tenho intelecto, tenho uma boa concentração, mas se você não sabe quais são os 29 pulsos patológicos, 27, 29, né, que o paciente, que a literatura fala, supostamente você também não vai saber, né, fazer a palpação do pulso. Então vocês têm que ligar, então tem concentração, tem capacidade, mas sabe quais são, né, todas essas sensações patológicas. E é isso que Bobby Flores fala. É esse o segredo, minha gente. Leiam lá o livro, é tão pequenininho e tão simples, vá lá. Eu aconselho bastante. De acordo, então, com o Imperador Amarelo, o horário mais apropriado é o da manhã, né? Nós já tínhamos falado nisso. Tá? Eu não vou voltar a ler ali, isso é só porque agora eu vou dar início à técnica, como é que a gente faz a tomada do pulso, tá bem? Então, de acordo com o Sao Yamamura, o paciente deve estar sentado ou deitado, tá? Os membros não devem estar flexionados em demasia, ou seja, eu não posso ter o cotovelo completamente do paciente tenso. Imagina que o paciente ele tenha tido uma AVC, ele está com espasticidade, né? E o pessoal que é da saúde
e vocês também, enquanto terapeutas de medicina chinesa, passam também pela anatomia, passam pela fisiologia e pela fisiopatologia de várias doenças, né? Principalmente do sistema nervoso central. E sabemos que o AVC puxa logo, né? Faz a posição do Wernicke-Mann, que é aquela posição e cria espasticidade. E prende logo. Automaticamente, aquele pulso, ou seja, aquele lado que está com sequelas do AVC, é um pulso que eu não vou conseguir fazer uma aferição da melhor forma possível. Tá? Então, vocês vão ter que utilizar o lado, o membro, né? O pulso do membro do lado que está sadio. Tá? E os pulsos pousados numa zona confortável, como uma almofada, por exemplo, existem no mercado das no mercado das lojas, né, de material de medicina tradicional chinesa, que vocês acham umas almofadazinhas muito bonitas, peço desculpa. Quanto mais a gente fala, né? Tem umas almofadazinhas, né, bem bonitinhas, várias cores em que vocês podem apoiar ali o pulso do paciente. Vocês acham isso nas lojas? É só colocar a almofada de pulsologia no Google ou qualquer coisa assim, que vocês vão lá conseguir chegar, né, facilmente. Então, o paciente não deve estar ansioso, com medo, agitado, fadigado, com perturbações emocionais ou ter feito relações sexuais. Tá? Isso é óbvio que dificilmente um paciente que tenha tido relação sexual vai falar para você, doutora, acabei de ter relações sexuais. Mas você percebe logo pela agitação. Então, imagina que ele tem um atendimento com você depois que ele fez uma ginástica ou alguma coisa assim. Você pede ele para ele acalmar ali uns 5 minutinhos, tá? Vá lá que às vezes até o trajeto da academia, como a gente diz no Brasil, ou do ginásio, como a gente diz em Portugal, até o local de atendimento, né? Possa ser que ele já tenha melhorado e já tenha aliviado um bocadinho. Tá? Então, o terapeuta também deve estar descansado, com boa vitalidade e calmo, sem pressa e sem problemas emocionais. E se posicionar o mais confortável possível. Ou seja, todos nós temos tendência a ter preocupações, todos nós temos tendência a sermos estressados, né? O mundo hoje está mais agitado, é óbvio, mas enquanto terapeutas, enquanto profissionais da área da saúde, nós temos o dever de nos mantermos mais serenos possíveis. Nós conseguimos isso ou fazendo atividade física nos ginásios ou academias. Nós conseguimos isso com medicação, desculpa, com meditação. Nós conseguimos também com Qigong, tá? Nós conseguimos isso simplesmente lendo um livro ou vendo um filme, né? Também. Ou estando com os filhos, com o marido, com a esposa, whatever. Então, vocês conseguem, né? Vocês têm que acalmar. Não podem atender um paciente com febre, com muita gripe, com alguma dor ou com um problema muito grande. Alguém faleceu, mas você tem 10 pacientes para atender no outro dia. Convém que você cancele, que você passe para a semana seguinte ou para depois, 2 dias após, 48 horas, 72 horas, o que vocês acharem o mais adequado possível, tá? E assim, eu coloquei aqui que aprendi na China que a palpação do pulso pode levar até 5 minutos, de acordo com o professor doutor Liu Xinyai, tá? Em Nanchang, né? Foi onde eu fiz o meu estágio e quero lá voltar. Né? Foi onde eu fiz o meu estágio, gostei bastante. Fui com o professor Yan Chuning, aqui de Portugal, tá? E nós fomos lá em Nanchang, pela Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de Shanxi. Tá? O professor Liu é um dos grandes mestres daquela universidade e foi ele quem nos deu várias aulas de palpação. Tá? Então, ele falava que 5 minutos é tranquilamente hoje um tempo bom, né? Mediante o que a gente tem hoje. Imagina, a gente atende em 1 hora, supostamente. Né? Se for, por exemplo, através de acordo de saúde ou plano de saúde, isso às vezes o tempo é mais encurtado, por isso que ele falou em 5 minutos, porque o Bobby Flowers e o Mai Jing falam em 1 minuto e até 15 minutos. Tá? Então, vocês, na dúvida, vocês podem ficar. Inicialmente, quem está iniciando na palpação, convém que vocês permaneçam mais tempo, fechem os olhos e lá está a concentração que o Bobby Flowers fala. Tá? Depois, Bobby Flowers e Mai Jing falam em menos de 1 minuto, numa palpação transitória, suficiente na prática clínica, mas isso tem que ter já uma certa prática, né, também. E até 15 minutos, né, que é o que ele chama de palpação prolongada, se for necessário. Mas se for necessário, tá? Isso é muito relevante. Mas 5 minutos eu acho que é um tempo bom, conforme diz o professor Liu. A mão direita do terapeuta analisa o pulso do lado esquerdo do paciente e vice-versa. Se o paciente está de frente para mim, a minha mão aqui, essa é a esquerda, eu vou estar na mão
direito do paciente, tá bem? É mais ou menos isso que a gente tem que fazer, né? Ou seja, mais ou menos não, é isso que nós temos que fazer. Se o paciente estiver deitado, vocês vão ter sempre que levar esse ponto em consideração, tá? Às vezes a maca está encostada num canto, depois tem uma cabeceira que a gente não consegue também, é complicado depois chegar no pulso que está encostado ao canto da parede, depois que o paciente já deitou, ou seja, o paciente também já está deitado. Imagina, eu sou especialista em fisioterapia respiratória, por exemplo, às vezes o paciente está, né, acamado e a cama está encostada à parede, eu não consigo palpar o pulso que está encostado à parede, ou seja, há às vezes uma certa dificuldade em a gente fazer a análise do pulso, mas temos sempre que levar em consideração que a minha mão esquerda analisa o pulso direito do paciente e minha mão direita analisa o pulso esquerdo do paciente, tá? O terapeuta deve procurar com o dedo médio a saliência óssea no rádio, na região ventral, que aqui é nada mais nada menos que o processo estiloso do rádio, né? E este dedo fica na posição no guano. Então é a primeira coisa que nós devemos fazer. Ai, a fiação. Ou seja, a primeira coisa que nós devemos fazer é colocar o dedo médio, né, logo abaixo do processo estiloide do rádio. Você localiza o processo estiloide do rádio, posiciona os dois dedos médios. E depois vocês vão posicionar, né, o indicador e o anular, um de cada lado do dedo médio. Tá? Então, o dedo médio, fica na posição guano, ou seja, na posição barreira, que corresponde ao pulmão 8. O segundo dedo indicador fica na posição mais distal, que é a posição Kun, né? Ou seja, polegar, que corresponde aí ao pulmão 9. E depois o quarto dedo anular, ou do quarto, desculpa. O terceiro dedo fica, né, mais para o quarto dedo, fica mais proximal, na posição Ti cúbito, que corresponde depois ao o pulmão 7. Tá? Então, essa, né, segundo o Isao Yamamura, essa é a melhor forma. Mas, de acordo com o professor Yan Chuming, né, que é um grande mestre, eu gosto bastante do professor Ming, sou sua fã, ele sabe, gosto bastante do professor Ming. É ele quem está no Mini Atlas comigo, lembrando aí para vocês que o Mini Atlas é só de pontos extras que nós fizemos, né? Eu fiz, né, em associação com o professor Ming e com o professor Li, da China, né? Ele é deixa eu ver o nome daquela universidade, agora eu não estou lembrada. Vou ficar devendo, tá bem? Mas pronto. Foi o que eu conheci em Maputo, que eu já falei aqui, né? Volta lá um pouquinho no vídeo, que eu já comentei com vocês aqui, que eu fui a Maputo dar umas aulas de medicina chinesa, através aí do Parque Científico Industrial de Medicina Tradicional Chinesa lá em Macau. Eles fizeram aí uma parceria e nós fomos para Maputo. Eu tive a oportunidade de conhecer vários professores de medicina chinesa, né? E que puderam também depois criarmos aqui uma certa amizade, uma certa empatia. O professor Li foi um deles. Também agradeço ao professor Li por ter participado também no Atlas comigo, que foi ele quem acabou por só confirmar aquilo que os meninos lá do Instituto Confúcio de Maputo, foram eles que traduziram para mim todo o livro. Eu fiz o livro em português e depois eles traduziram para o chinês, revisto pelo professor Li, revisto também pelo professor Yan Chuming, tá? Então, de acordo com o Ming, essa questão dos pontos do meridiano do pulmão não se é levada em consideração pelos chineses, ou seja, lá na China eles não levam isso em consideração, o pulmão 9, pulmão 8, pulmão 7, tá? Nada disso. Para ele, basta que você apenas pouse o dedo inicial ou o dedo médio na posição do guan, seguido depois do anular e do indicador, e vocês vão localizar Kun e Ti, né, respectivamente, tá bem? Mas ainda, segundo Isao Yamamura, a análise do pulso é realizada no movimento de vai e vem, ou seja, aprofunda-se até o desaparecimento do pulso e depois volta-se, né, soltando até desaparecer na superfície. Ou seja, eu consigo depois aprofundar e depois eu consigo voltar também tudo, né, ou seja, no sistema de vai e vem. Para quem lembra-se aquelas subdivisões que nós vimos já lá atrás, volta lá o vídeo se vocês tiverem dúvida, nós falamos em 3 níveis de superficialidade, de profundidade, que era o superficial, o médio e o profundo, que corresponde ao céu, o homem e terra. Lembram-se disso? Portanto, eu tenho que fazer, né, dessa forma, ou seja, é um sistema de vai e vem. Em caso de dúvida, portanto, lá está depois os 5 minutos, né, os 10 minutos que a gente fica ali fazendo a palpação do pulso. Então, a primeira fase é chamada de a procura do yin, né, ou seja, dos órgãos, e a segunda fase é a procura do yang, ou seja, das vísceras. Tá? Inicialmente é assim que a gente consegue depois verificar também. O Bob Flores fala muito, tá? Eu vou deixar aqui para vocês pesquisarem,
Tá? Como é que vocês conseguem depois ver se vocês estão com o dedo, então vocês estão sentindo o baço ou vocês estão sentindo o estômago, ou o fígado, a vesícula biliar, tá bem? Então, segundo flow, as alterações. Agora a gente está falando, desculpa, vamos lá, peraí, eu estava falando por enquanto das técnicas da tomada do pulso, né? Agora nós vamos falar da variação sazonal, né? Então, segundo o Bob Flows, as alterações do macrocosmos apresentam seus análogos dentro do macrocosmo do corpo humano, né, minha gente? São certas palavras que a gente fica aqui, né? E significa que o pulso se modifica durante as 4 estações, nada mais, nada menos que isso, tá vendo? Ou seja, a primavera, o verão, o outono e o inverno, minha gente. Ai, Jesus do céu. Às vezes a língua, blá, 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 blá. Ora bem, então, o pulso da primavera, tá? Nós temos a sensação, quando nós palpamos, temos que levar em consideração que na primavera o pulso vai estar um pouco mais tenso do que o pulso normal, tá bem? Porque nós estamos na primavera, nós estamos com o declínio do Yin e a ascendência do Yang, né? Então há depois uma certa tensão a mais, né, no pulso, então leva isso em consideração, isso é muito importante. A primeira consideração que a gente faz também é se o paciente é homem, se o paciente é mulher, não esqueçam isso. Depois também tem a questão das estações do ano, ou seja, a variação, né, sazonal. Depois o pulso do verão é o pulso em fluxo abundante, tá? O do outono um pulso flutuante, porque ele já está começando a ir embora, e depois o pulso do inverno é um pulso mais profundo. Portanto, é normal, principalmente aqui no Brasil, não na minha região, por exemplo, no Brasil, né? A minha região é a região de Maceió, Alagoas, adoro, nós temos lá 4 estações bem definidas, que eu chamo de verão, quentura, mormaço e calor. Ou seja, diferente aqui de Portugal, que a gente realmente aqui nós temos o frio extremo, né? Principalmente onde fica a minha sogra, lá para o norte, já bem perto lá da Espanha, ao norte mesmo de Portugal. Então é muito, 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 muito frio. Ou seja, no inverno nós vamos encontrar também um pulso depois muito mais profundo. Então, eu coloquei para vocês aqui numa imagem, né, do professor Lizen, que ele diz que durante a primavera a energia yang se intensifica gradualmente. Simultaneamente, a tensão do pulso gradualmente aumenta e se torna em corda. Tá? E é por isso, ou seja, foi aquilo que eu disse, né, agora há pouco, há um declínio depois do yin e depois há a ascensão depois do yang, né, até a gente chegar na sua totalidade, né, que é no verão propriamente dito. Então, se vocês verem aí, o pulso vai estar muito mais em corda, né, do que o normal. Então, vocês veem aqui que ele bate, né? Lembre-se que aqui são as batidas do pulso e eles vão bater aqui um pouco mais a nível médio e também um pouco mais tenso. Depois a gente vai ter aí o do verão, né, em que ele fica mais abundante, tá? Ele transborda, como a gente fala, que é como um gancho. Esse pulso, o pulso de fluxo abundante, também chamado como um gancho, né? Ou seja, que é o pulso do verão. A gente está lá no meu curso, depois que eu vou dar para vocês, é um pulso flutuante, né? Ou seja, o pulso do tipo fluxo abundante, tá? Então vocês vão lá ver, que é o Hongmai, né? O pulso do fluxo abundante. Depois, vocês vão ver aí que ele está mais superficial, ou seja, tá bem flutuante, né? Mas já não está tão tenso, mas ele vem em forma de onda, ou seja, ele vem com muita força, ele já volta com uma sensação um pouco menor, tá? Ou seja, o pulso de fluxo abundante, ele tem tendência a chegar como uma onda, parece um gancho, depois ele regressa já com menos, né, força do que aquilo que ele chegou. Esse é o tipo de fluxo, do pulso de fluxo abundante. Depois, no outono, a gente já começa aí a ver que a gente já vai ter depois o declínio do Yang e a ascensão do Yin, né, que vai iniciando. Então, ele já se torna flutuante, mas a gente ainda tem Yin, né, ou seja, ainda há ali, e ele fica como se fosse um fio de cabelo, ou seja, é um flutuante, mas ele já é um flutuante mais suave, tá? Não é um flutuante como o fluxo abundante, né, do verão, tá? Então, ele fica como se fosse um fio de cabelo, uma coisa mais fina, né? O pulso é mais fino, é flutuante, mas ele está mais fino. E literalmente aí, né, o pulso do inverno, em que ele fica mais profundo e forte como uma pedra, segundo o Dr. Li Zhen. Tá? Isso é só para vocês terem também essa noção de como é que isso funciona a nível de variação sazonal. Segundo ainda o Dr. Zen, se o pulso encorda, o pulso do gancho, o pulso do cabelo e o pulso da pedra, ou seja, o pulso das 4 estações, são sentidos nas respectivas estações do ano e são combinados com o pulso regular, não muito rápido nem muito lento, o corpo está saudável. Tá? Então, há que a gente levar sempre em consideração, né, se é homem, se é mulher,
e as 4 estações do ano. Então, quando esses pulsos são sentidos, esses pulsos das estações do ano, são sentidos em combinação com um pulso forte, completo, geralmente, peço desculpa, geralmente indica uma doença causada por ataque externo ou excesso de Ti perverso. Depois, quando esses pulsos são sentidos em combinação com um pulso vazio, ou um pulso fino, ou um pulso fraco, geralmente indica aí uma lesão interna, uma deficiência, né, da energia vertical. Ou seja, ele fala aqui em combinações, porque vocês vão ver, eu vou dar continuidade aqui, a gente está já acabando, tá, pessoal? A gente pode depois, imagina o pulso da primavera, é um pulso em corda, tá? Mas em combinação aqui depois, se ele está já é primavera, o pulso já está em corda, mas eu tenho ele um pouco mais forte, um pouco mais tenso, eu vou ter basicamente quase um pulso em corda. É isso que ele quer dizer. Tá? Depois, se eu tenho um pulso fraco, um pulso fino, e, por exemplo, há uma certa umidade no pulso, eu vou ter um pulso vazio, um pulso úmido, também é outra, ou seja, é outra combinação. Vocês vão ver depois que ele vai fazer aqui, a gente vai fazer aqui combinações variáveis. Leve em consideração também, né, as variações normais da frequência cardíaca das pessoas. Eu coloquei aqui para vocês, está lá no livro do Ping Shen, né? Um livro também que eu gosto bastante, o Diagnóstico em Medicina Tradicional Chinesa, em que ele coloca aqui a idade, né, a frequência cardíaca de acordo com os anos da pessoa. Então, veja aí que ele colocou de 0 a 1 ano, de 1 ano a 4 anos, 4 a 10, 10 a 16, 16 a 35. Eu estou nessa faixa etária, ou seja, dos 35 aos 50 anos, eu devo ter supostamente 70 a 72 batimentos por minuto, tá? Ok? André, como é que a gente vê isso? A gente vai falar agora. Então, antes de iniciar um diagnóstico de pulso, o praticante deve normalizar a sua respiração primeiro. Uma vez que a sua respiração normal, ela pode começar a tomar o pulso. Ou seja, o Isao Yamamura fala muito disso, que é há professores depois de medicina tradicional chinesa que falam que nós temos que fazer a palpação do pulso e verificar o ciclo respiratório. O ciclo respiratório é uma inspiração e uma expiração. Então, a partir do momento que eu faço uma inspiração e uma expiração, o paciente tem que bater entre 4 a 5 vezes, tá? Inspirei, expirei, 4 a 5 batimentos. Esse é o normal. Mas há professores que falam a minha respiração ou a respiração do paciente. Eu gosto de levar mais a minha. Por quê? Porque eu sei que se eu tiver com algum problema, eu não vou atender o paciente. E o paciente, se ele chega para mim, e é um paciente, por exemplo, asmático, e que está em crise de asma, ele vai chegar sibilando, né? Vocês são da saúde, vocês percebem isso, e vai chegar também com dispneia. Eu não vou conseguir fazer, né, a palpação do pulso sabendo que o paciente tem dispneia. Então, supostamente, eu vou analisar a minha respiração em relação do que analisar a respiração do paciente. Mas o professor Isao Yamamura, o doutor Isao Yamamura, no livro dele, diz que devemos incentivar o paciente a respirar da melhor forma possível. Imagina, sem que o paciente sabe que tudo que a gente fala, peraí, abre aqui sua luz que eu vou ver sua respiração. O paciente vai logo alterar a respiração. Então, a gente sabe disso, então eu preciso fazer com que o paciente inspire e expire calmamente. Então, eu começo a induzi-lo com a minha respiração e eu fazendo ela um pouco mais forte. Então, eu inspiro e expiro. E fico com as mãos, né, palpando o pulso do paciente. E induzo ele a respirar o mais corretamente possível. É assim que Isao Yamamura aconselha os terapeutas de medicina chinesa a trabalhar com os pacientes. Aí eu gosto bastante porque depois, enquanto era estudante, é a respiração do paciente, não, é a respiração do terapeuta, é do paciente, é do terapeuta. Ou seja, né, o Isao Yamamura dá essa dica e eu gostei bastante, ou seja, você induz o paciente a respirar da melhor forma possível. Então, se houver de 4 a 5 palpações em cada respiração do praticante, segundo o Dr. Li Zhen, né, a palpação é saudável. Se houver de 3 a 4 palpações em cada respiração, a pulsação é lenta e indica uma doença fria. Por outro lado, se houver 6 pulsações em cada respiração, a pulsação é rápida e indica uma doença quente. Se houver entre 1 ou 2 pulsos em cada respiração, o pulso é mais lento que um pulso lento, isso indica aí um frio extremamente grave. E depois, se houver mais do que 7 ou 8 palpações em cada respiração, o pulso é mais rápido que o pulso rápido, isso indica calor perverso extremamente severo também. Então, vocês estão vendo aí que o básico, né, são 4 a 5 respirações. Outra coisa que eu deixo aqui com vocês é o pulso do atleta também vai ser um pouco mais lento, ele vai bater entre 3 a 4 vezes,
ou seja, é mais lento que o pulso normal de uma pessoa, né? Que está saudável, mas que não pratica desporto, ou esporte, como a gente diz no Brasil. Tá? Então, leve isso em consideração também, que é, né, o pulso do atleta. Espetacular. Se vocês tiverem aí um marido que é atleta, um filho que é atleta, bota aí os dedinhos no pulso que vocês vão sentir aí, né, exatamente esse pulso bem mais lento do que o pulso normal. Tá? E também deve-se levar em considerações os fatores externos climáticos, como vento, frio, calor, umidade, secura e fogo, e os fatores internos também, ou seja, as 7 emoções, né, que tem a ver com essas daí que vocês estão vendo também, que nós consideramos que são os fatores internos. Depois, tanto fatores externos, fatores internos, mas também nós temos, né, os fatores são extra, como o trauma também, né? Um trauma também é um fator, né, externo, mas não tirando aqui os externos climáticos, ou seja, são outros fatores que nós falamos. Tá? Pode ser trauma, pode ser doença constitucional, tá? Então vocês levem também tudo isso em consideração. Depois, outra coisa que vocês devem levar em consideração é o biotipo de cada pessoa, né? Portanto, uma pessoa que tenha uma altura maior, ou seja, eu tenho 1,55, por exemplo, meu filho já tem 1,85 quase, acho eu, ou seja, o pulso dele vai ser um pulso mais longo. O pulso mais curto, uma pessoa mais baixa, que no caso sou eu. O pulso mais profundo, vocês vão achar em pessoas com mais obesidade, ou seja, com um pouco mais de gordurinha, né? E um pulso superficial em pessoas mais delgadas, ou seja, em pessoas mais magrinhas, tá? Então, vocês têm que levar tudo isso em consideração. É homem, é mulher, qual é a estação do ano, qual é a altura, qual é o biotipo do paciente, tá? Se é lado esquerdo, se é lado direito, se é yin, se é yang, né? Ou seja, tudo isso. Então, Bob Flows afirma que tem 4 sensações principais ou essenciais do pulso. A saber, nós temos o que está um pulso flutuante e profundo, temos ele lento, temos ele rápido. Também afirma que é extremamente fácil determinar se o pulso é lento ou se o pulso é rápido. Isso faz sentido. Nós acabamos de ver agora nos slides anteriores que o pulso ele pode bater de 4 a 5 vezes, né? Dentro de se uma pessoa estiver saudável. Se aparecer mais do que 6, a gente já tem aí excesso de calor, né? Se for abaixo do que 3, a gente já tem aí excesso de frio, né? Perverso. Ou seja, é muito fácil da gente sentir se ele está lento ou se ele está rápido. Esse é o mais fácil. Da mesma forma, após se compreender o que o pulso flutuante e o profundo significam em termos de exame chinês de pulso, eles também se tornam fáceis de serem checados. Então, a gente tem que perceber se é flutuante ou se ele está profundo. A maioria das 29 sensações de pulso são combinações de uma ou outra dessas 4 características básicas com uma ou mais das outras características. Então, a gente vai ter assim. Portanto, a maioria dessas sensações pode ser classificadas em tipo de pulso flutuante ou profundo, lento ou rápido. A tabela a seguir demonstra como a maioria dos pulsos citados podem ser classificados. Então, vocês têm aí, por exemplo, eu posso ter um pulso rápido, flutuante. Eu posso ter um pulso lento, profundo. Então, são essas combinações que vai começar a aparecer, tá? Nessas outras sensações, tá? Ou seja, nas 29 sensações que o Bob Flows fala. Tá? Fica aqui mais uma vez, falo para vocês aqui mais uma vez, né, do curso que eu quero fazer, que eu vou fazer aí sobre os pulsos, eu vou falar dos tipos de pulso, tá? Deixa aí um recadinho, né? Se vocês estão gostando aí do curso, bota um like aí também no curso, aí no YouTube, aí embaixo, e podem se inscrever aí no meu canal, né? Eu ajudo vocês e vocês me ajudam a fazer aí mais divulgação em relação aí ao curso que eu quero fazer, tá? Eu depois vou colocar a data também, mas estou com vontade da gente fazer isso em julho, talvez em julho, em agosto ainda desse ano, tá bem? Que é para a gente fazer. Eu estou preparando ainda todo o material, estou vendo as questões aí das redes sociais, é por isso que eu preciso aí também da ajuda de vocês, tá? Ou seja, então essas combinações que vocês podem encontrar, né? Ele pode estar flutuante vazio, tá? Então ele pode estar disperso, ou seja, há várias formas da gente fazer, da gente analisar depois as sensações dos pulsos. Para o doutor Lizen, o pulso que aparece clinicamente raramente mostra uma única qualidade do pulso, que é isso que o Bob Flow estava falando, agora nos slides anteriores. Então, é quase sempre um pulso composto. Tá? Então, por exemplo, o pulso rápido pode ser dividido em dois, em tipos, flutuantes e profundo. Portanto, um pulso rápido flutuante indica calor perverso a nível superficial. Um pulso rápido, que afunda, ou seja, que é mais profundo, indica um calor perverso a nível profundo. Por quê? O calor depois remete depois ao rápido, tá? É por isso, mas depois a nível profundo, a nível superficial, a depender sempre dos outros sinais e sintomas do paciente. Da mesma forma, o pulso lento pode ser dividido em tipos flutuante e profundo, portanto, um pulso lento flutuante indica
frio, vazio na superfície, no nível superficial, e um pulso lento, que é fundo, ou seja, que é mais profundo, indica frio estagnado internamente. Então vejam que depois que a gente souber desses quatro tipos de pulso, e que nós falamos, por isso que eu estou preparando esse material, tá? Então eu estou começando ali com isso, são 7 tipos de pulso flutuantes, depois nós temos aí 4 profundo, tá? Depois nós temos 3 intermitentes, segundo o Bob Fosse eu estou falando, tá? Então eu estou analisando todos eles direitinho e estou preparando aí uma super aula, né, para a gente falar, tá? A teoria do pulso é muito complicada, segundo o Dr. Zen, mas é baseada nos 4 pulsos principais, tal como falou o Bob Fosse há pouco, ou seja, flutuante, profundo, lento e rápido. Uma vez entendidos, ao elaborá-los, todo o assunto pode ser esclarecido. Então, fica aqui essa dica para vocês. Dá uma lida aí em relação ao livro do Segredo do Pulso, do Bob Fosse, ok? Então, para fazer um diagnóstico completo, o pulso deve ser considerado, né, em combinação com os sinais e sintomas. Ao fazer isso, pode-se entender se a doença é superficial ou profunda, se é yin ou se é yang, se é por vento ou deficiência ali de Qi, ou excesso de Qi também, calor ou frio, externo ou interno, segundo o Dr. Li Zhen. Então fica aí também mais essa dica. Os tipos de pulso eu coloquei aqui para vocês, todos eles, né, estão aqui. Tá? Superficial, o profundo, lento, rápido, muito rápido, ou acelerado também vocês vão ver. Depois o vazio, depois o cheio, depois o comprido, ou seja, o longo, o curto, o escorregadio. Nós temos também o áspero ou rugoso também, que é assim que vocês vão achar. Depois o fino, tenso, em corda, ou seja, vocês vão ver todos esses tipos de pulso. Então vejam que são muitos pulsos e eu quero ajudar vocês exatamente, né, nessa questão da gente mastigar aqui, né, todos os pulsos como eles devem ser trabalhados, tá bem? Então fica aqui a dica aqui para vocês. Se tiverem sempre alguma questão, alguma dúvida, coloquem para mim aí embaixo, né, nos comentários, que eu vou responder para vocês. Se vocês gostaram dessa aula, que eu fiz assim um pouco mais corrida, era só para não ficar também tão extenso, né, dá um like aí para mim, que é para ajudar aí a divulgar, né, eu quero divulgar aí o curso depois de Pulsologia, também que estou prevendo aí para julho ou agosto agora deste ano, tá bem? Fica aí então todas as dicas, façam as leituras, deixa eu passar aqui, tá aqui os livros que eu utilizei, né, e que eu leio, que era para poder a gente trabalhar em relação a diagnóstico. Né? O Walter Roche é um dos mais utilizados também, né, na medicina chinesa, nos cursos. O Peng Shen também é outro. O Hongshu, o Tratado de Medicina Chinesa, como eu já tinha vos dito, gosto bastante, né? O clássico do pulso foi esse, que é o Mai Jing. Depois, o Segredo do Diagnóstico aí do Pulso, também do Bob Fosse, né? O Matiotia também é outro, eu utilizei bastante também ali no Matiotia, tá? O Matiotia também está mais falado também já no outro, nos tipos de pulso, tá? Por isso que a referência dele está aqui. Ele aqui agora não foi referenciado, mas ele está depois também nos tipos de pulso, tá bem? Depois, é óbvio, o Imperador Amarelo, né? O Isao Yamamura, né? Nessa propedêutica eu também gosto, e o Li Zen aí, né? Com o diagnóstico do pulso. Ok? Então fica aqui a dica, né, para vocês e me ajuda aí a divulgar, dá um like aí, tá bem, minha gente? Eu encontro vocês aí também depois nas próximas aulas, relembrando também que eu vou falar com vocês depois dos pontos extras. Estou vendo aí depois o lançamento desse mini atlas que eu já comentei com vocês aí no vídeo, dá uma voltada aí no vídeo que é para vocês verem como é que fica. E esse mini atlas são só pontos extras, são os pontos mais comumente utilizados na prática clínica, tá? Que está em português e chinês. O lançamento vai ser aí no dia 16 de maio, às 17 horas, eu vou fazer via Zoom. E quem quiser depois participar, fique à vontade, comenta aí comigo no vídeo, tá bem? E depois a gente se encontra aí nas próximas videoaulas. E eu estou aqui exatamente para ajudar vocês. Quero transmitir essa parte. Eu acho que a medicina tradicional chinesa é difícil, né? É complicado. Também tem outros livros que falam depois que a medicina ocidental, por vezes, ela é mais rápida de ser trabalhada, mas isso depende do curso que cada um faça, né? Depois há cursos que são menores, depois há cursos que são bem maiores. E eu gosto de trabalhar bem as coisas, eu gosto de ter um material mais fidedigno, né? E de fontes que eu conheço, que eu estudo, e de fontes também que eu acredito. Para mim que são confiáveis, e foi isso que eu fiz aqui para vocês, né? É uma aula que
não inventei, ou seja, estudei para falar isso aqui para vocês, fui ler basicamente todas essas referências, né? Ou seja, nos pontos, é claro, dos cursos, e a gente também tem que ler também todos os dias, tá bem? Fica aqui todas as minhas dicas para vocês procurarem, ampliarem os conhecimentos e aprendizagem, leiam aí esses livros todos. Deixo aqui vocês com um beijinho grande e um agradecimento, uma gratidão por terem paciência de ter ouvido toda essa videoaula. Um beijinho e até a próxima. Vá!